Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, hoje 29 de dezembro de 2022, tempo do Natal, quinta-feira, abrimos o nosso coração, estamos aí na oitava do Natal. E o evangelho que nós temos para refletir é tirado de Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas e 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava o consolo do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendiz a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição, e assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, terminando o ano, na oitava do Natal, nos deparamos agora com esse trecho de Lucas, nesse dia em que nós abrimos o nosso coração para pensar no significado dessa visita que a gente recebe, que é a visita de Deus em nosso meio. A gente olha para o Natal e o sinal que a gente tem é uma criança numa manjedoura enrolada numa faixa, mas depois o preço e a consequência disso acaba sendo significativamente enorme. Um Marte, um discípulo amado, santos inocentes, e agora a gente começa a ver o início da vida de Jesus, não numa linguagem teórica, histórica, mas numa linguagem teológica. Lucas descreve o nascimento de Jesus baseado na ressurreição. E aí o que nós temos no Evangelho de Lucas? Completa-se o dia da purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés. Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. 8 dias depois, dava-se o período da purificação, ou da apresentação e da purificação. A mãe e o filho tinham que ser purificados porque no nascimento há sangue. Sangue deixa o ser humano impuro. E por isso a necessidade, e também todo primogênito deveria ser consagrado a Deus. Todo primogênito deveria ser reservado a Deus. E o ritual significa, você apresenta o seu filho, depois se faz uma oferta para resgatar o seu filho, para que ele não viva só à disposição de Deus, mas possa voltar para a sua casa. São os rituais religiosos. Então nós temos Jesus que nasce no contexto de uma família religiosa, que cumpre os preceitos religiosos. Jesus foi circuncidado como judeu, foi apresentado, foi consagrado ao Senhor. A diferença de Lucas é que Maria e José oferecem um par de rolinhas, como está ordenado na lei de Moisés. Mas não diz que eles ofereceram algo para resgatar Jesus. Jesus é consagrado e permanece consagrado a Deus. E ao ser consagrado e apresentado, começa a ser reconhecido. Jesus é reconhecido pelos pastores, reconhecido pelos magos, e agora vem uma história interessante de um homem velho que passa a vida esperando um sinal da salvação de Deus.
Simeão. Então o Evangelho vai nos dizendo: todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer um sacrifício, um par de rolas e 2 pombinhos, como está ordenado na lei de Moisés. Esses sacrifícios são sacrifícios de gente pobre. Pobre oferece rolinhas e pombinhos. Ricos oferecem um animal maior, um cordeiro, um carneiro. Mas os pobres só podiam oferecer coisas pequenas. E aí começa a aparecer Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e esperava a consolação do seu povo de Israel. E havia uma promessa: você não vai morrer antes de você ver a esperança da salvação do povo. Quer dizer, é um cara que é justo, piedoso e esperava a salvação do povo. E havia uma promessa: você não morre sem isso se concretizar. Você não morre sem ver esse sinal. E movido pelo Espírito, Simeão vai no templo naquela hora. Ao ver Jesus, Simeão reconhece. João Batista, no ventre materno, reconhece Jesus. Os pastores reconheceram Jesus. Os magos reconheceram Jesus. Herodes não reconheceu Jesus. E Jesus começa a ser reconhecido. E agora por um homem que passa a vida com uma promessa: você não morre sem você ver a salvação. Uma vida em que a gente diz que a gente não morre sem ver algo de Deus, é muito interessante viver assim, né? É muito interessante ter uma promessa assim, né? Então esse homem que é justo, piedoso, esperava a consolação de Israel. E quem dizia isso para ele? O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. E aí esse mesmo Espírito que anunciou isso a Simeão, conduz Simeão ao templo na hora que Jesus está lá, viu? Quando os pais trouxeram o menino Jesus para a purificação, cumprir a lei conforme ordenado, Simeão toma o menino nos seus braços e diz: agora, Senhor, conforme tua promessa, podes deixar teu servo morrer em paz. Simeão está segurando um recém-nascido. Simeão está vendo uma criança que acabou de nascer nas mãos de 2 pais pobres que estão ali cumprindo a lei de Moisés. E por algum motivo esse homem reconhece que pronto, eu estou vendo o Salvador, eu estou vendo o Messias num recém-nascido, trazido aqui por 2 pais muito pobres, humildes, um carpinteiro e uma doméstica. E ver o Messias no recém-nascido, acho que isso que é o belo, né? Ver o Messias no recém-nascido. E aí pode dizer em paz, olha, pode deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Jesus é a luz do mundo para iluminar o homem. Jesus ilumina Simeão. E a luz se fez, e a luz voltou. A reação, o pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito deles. Mas quem é o meu filho? Que é a grande pergunta que Maria, né, de vez em quando, estou entendendo nada, mas vou guardar no meu coração isso, que pode ser que algum dia eu entenda. Mas eles ficavam admirados. Mas estão falando tanta coisa desse menino, estão falando tanta coisa desse recém-nascido, afinal, eu sou mãe de quem? Eu sou pai de quem? E aí a gente começa esse processo. Simeão abençoa e diz a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento. Simeão começa a dizer a Maria de quem ela é mãe. Simeão, com o recém-nascido nas mãos e abençoa, diz a Maria de quem ela é mãe. Seu filho vai ser causa de queda e de reerguimento de muitos. E será um sinal de contradição. E realmente foi. Jesus fala de um Deus diferente do Deus religioso dos fariseus e doutores da lei. Jesus dá atenção aos pobres que eram considerados como incapazes, miseráveis, inúteis. E aí nós temos, ele será um sinal de contradição. Assim se revelarão os pensamentos de muitos corações. Eu gosto muito dessa frase, revelar os pensamentos de muitos corações. A gente tem na nossa cultura que pensamento é coisa racional, coração é sentimento.
E a Bíblia diz o contrário, os pensamentos de muitos corações, porque na Bíblia os seus pensamentos e a sua consciência brota do seu coração. É o seu coração que é pensante e por isso vai revelar. Porém, a péssima notícia, e a notícia que nenhuma mãe quer escutar, e uma espada lhe transpassará a alma, não é nem o corpo, é a alma. Uma espada lhe transpassará, haverá uma cruz no meio do caminho, haverá uma espada do lado, haverá um prego na mão, no pé. Uma espada lhe transpassará a alma. E é esse menino que nasceu, que está nos ensinando tudo isso em tão pouco tempo. Que Deus abençoe a todos nós. Um abraço, até mais.